Nós realmente estamos bem felizes por ter essa oportunidade de estarmos aqui, cumprimentando aos que nos assistem e aqueles que aqui estão presentes, encarnados e aos desencarnados. Realmente estamos surpresos com a bela sede que nos foi apresentada pelo presidente e felizes com o progresso, com o trabalho realizado aqui nesta casa. O tema que nos propusemos a falar e a refletir nesta noite é bem e o mal sofrer. É um tema bem interessante porque fala do sofrimento e como nós podemos bem sofrer, que parece algo difícil de se concretizar, né? Esse bem ou mal sofrer está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados aflitos. Dentro desse aspecto, deste capítulo, nós temos a justiça das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação. Ainda nas instruções dos Espíritos é que nós vamos encontrar bem e mal sofrer. Fala também do mal e o remédio. Mas nós vamos então já buscar as reflexões pertinentes a esse tema. Sofrer bem. Olha, sofrer bem, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque os reinos dos céus lhes pertencem, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos que se encontram na terra sofrem, mas poucos sofrem bem. Aí é que está a nossa responsabilidade, a nossa maturidade espiritual, a nossa forma de entender por que estamos aqui e por que nós devemos sofrer bem, né, já que todos nós sofremos. Nós falamos também no finalzinho, lá do Evangelho no item 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a prece é um apoio para a alma, que nos faz sofrer bem. Mas não basta nós ficarmos orando simplesmente porque nós precisamos ter uma fé viva, uma fé operante na bondade de Deus. Mas bem-aventurados aflitos, este capítulo que fala das nossas aflições, das nossas dores. O sofrimento realmente traz uma aflição, traz uma agonia, traz um sentimento de preocupação, de desassossego. Quem passa por sofrimento, e todos nós passamos, sabemos que nos traz ansiedade, grande dificuldade, porque o momento de sofrimento é para nós realmente um teste, um momento difícil. Mas qual seria então o objetivo do sofrimento, da dor, enquanto aqui encarnados nessa terra? Por que será que precisamos chegar aqui na terra e sofrer? Será que então existe bem ou mal sofrer? Por que precisamos sofrer? O trabalho aqui é interativo, não é? O que os irmãos acham? Pode falar alguma coisa? Por que nós precisamos sofrer bem? Quem é que quer dizer alguma coisa? Éber, por que, Éber? Então, sofrer com resignação, no sentido de aceitação e de buscar o entendimento das causas, das razões, e a partir daí estar mais consciente, né? Muito bem. Olha, o Heber sabe muito bem, né? Como é que não podia saber? Realmente, quando nós sabemos por que sofremos, quando nós entendemos a razão do sofrimento, nós bem sofremos. Por isso, bem e mal sofrer. Né? O senhor quer falar? Eu gostaria. Vamos lá. Olha, pelo que eu entendo, Deus não colocou ninguém para sofrer aqui. O nosso sofrimento é por nossa obra, né? pelo resgate
nossos erros. E quando a pessoa aprende que o Deus não é injusto, quando a dor nos visita, não é porque Deus é mesquinho que Ele quis nos castigar, por causa de nós mesmos, aí fica mais fácil da gente melhor sofrer. Se a gente se conforma, se a gente aceita, se a gente compreende, a gente aceita melhor. Eu acho que isso é o princípio do bem sofrer. Bem sofrer. Realmente é um ponto bem importante, porque quando nós aprendemos a bem sofrer, é quando nós aceitamos o sofrimento de uma forma educativa e não como castigo. Então, quando nós entendemos esse Deus como misericordioso, como Pai, na excelência do amor para todos nós podemos então sofrer bem, entendendo que Deus jamais iria nos punir com o sofrimento necessário, com a dor que nós mesmos buscamos ao longo da nossa caminhada. Então, todos os sofrimentos, está no jugo leve, Cristo Consolador, todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda dos entes amados, que é algo que nos faz sofrer muito, encontram consolação na fé no futuro, que é algo que a doutrina espírita nos abre um leque de compreensão, dizendo-nos que a morte não existe e que nós aqui estamos apenas de passagem, um momento breve, mas educativo para as nossas almas, onde cada um de nós está vivendo um capítulo necessário para a nossa evolução espiritual. Agora, quando nós aqui estamos e não compreendemos a vontade de Deus para com as nossas necessidades evolutivas, quando nós não entendemos que estamos aqui buscando o crescimento espiritual e muitas vezes nesse capítulo as dores se fazem necessárias, Naturalmente não são só as dores que nos prendem aqui neste mundo, Nós estamos aqui vivendo alegrias, grandes alegrias, experiências maravilhosas, um processo educativo também que nos aproxima muito mais daqueles desafetos do passado e que não são dores difíceis, mas são reajustes necessários, principalmente na família, no grupo profissional também, porque nós vamos encontrar no grupo profissional sempre um chefe que nos pesa, um colega de trabalho, e nós temos que levantar todos os dias e abraçar aquele campo profissional, agradecendo a oportunidade de no fim do mês termos o salário para dar seguimento às nossas experiências aqui na Terra, aquela que nos trazem o material, mas buscando as dores e as aflições deste mundo. Como nós estamos num mundo desafiador, realmente estamos num momento ímpar da evolução da Terra. O mundo está interconectado. Realmente as notícias hoje são arrasadoras, são dolorosas, que quando nós abrimos o celular, cada vez mais nós nos constrangemos, nós sofremos, nós choramos frente às notícias e frente às dores que os homens passam, que nos abalam. Há pouco nós estávamos vendo o sofrimento e a perseguição dos cristãos nessa época. Então nós ficamos analisando que parece que nós estamos lá há 2000 anos atrás, quando nós nos dizíamos cristãos e éramos levados para os circos, quando nós falávamos sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus e éramos perseguidos e colocados nas cruzes, porque éramos cristãos. Hoje, 2000 anos se passaram e existem lugares no mundo em que ainda se dizer cristão
é um flagelo, é algo mortal. Meus amigos, nós estamos num mundo dessa informação gigante, desse mundo interconectado, mas também num grande isolamento. As pessoas estão solitárias, as pessoas estão sozinhas. Muitos idosos ainda se encontram abandonados em clínicas nos seus próprios lares, porque cada um vai vivendo a sua dinâmica, a sua vida. E quando chega fim de semana, eu não vou visitar a mãe, eu não vou visitar a tia, eu não vou visitar, porque eu tenho que descansar, e assim nós vamos construindo um mundo totalmente distanciado das pessoas que vivem completamente sozinhas. Não têm filhos, às vezes não contraíram núpcias, e estão realmente presos a uma situação, a um apartamento, a uma casa, onde ali o isolamento é só ele e as paredes. Nós, então, apesar deste mundo, interconectado, nós nos sentimos sozinhos. Ser aceitos no grupo social. Nós estamos num mundo onde tudo é colocado na mídia. E a mídia nos favorece um campo de projeção muito grande. E esse campo de projeção, ele vai nos trazendo oportunidades de nos colocar ali e acolá, buscando o favorecimento de cargos, de títulos, que favorece a nossa maior chaga ainda enquanto encarnados neste mundo de provas e expiações, que é o orgulho e o egoísmo, e junto a vaidade. Então os homens neste mundo interconectado, nessa projeção social, se coloca ali, desde o momento que levantam para o café, com uma xicrinha de café, dando bom dia, dando boa tarde, ou mostrando todos os fatos da vida, para que a mídia projete aquele homem que ele traz, que é desconhecido, até de si mesmos. Mas no lar, a educação dos filhos é outra tarefa difícil nos dias de hoje, porque no lar nós trazemos uma filosofia, e a sociedade mostra outra completamente diferente, e não podemos distanciar os nossos filhos dessa grande sociedade que grita nos meios que nos conecta, nos meios de comunicação, onde o celular está na bolsa das crianças, porque eles precisam chamar o Uber, dizer para a mãe onde está. Então, as crianças hoje estão interconectadas também, mostrando um mundo totalmente diferente daquele mundo que nós trazemos dentro das nossas casas. Mas o importante aqui, com o lar, com as crianças, é levar para as crianças o que realmente importa neste mundo que é mostrado nas vias da internet. Diferentes pensares, diferentes olhares de tudo aquilo que nós em casa ensinamos. A evangelização da criança, se a doutrina espírita para mim nos traz uma benfazeja filosofia, essa doutrina espírita precisa ser levada para os nossos filhos, para os nossos netos, nas oportunidades pontuais que a vida nos oferece. As tarefas de casa, a segurança física, a violência, o trânsito, as doenças, o medo da morte. As doenças é o que mais assola de conflitos e de dor para nós que estamos encarnados, porque nós sofremos com as dores que são educativas, que são necessárias, mas sofremos porque é um capítulo realmente que nos traz o teste grande de entender o Deus que é Pai, que é misericordioso, que abre os braços para os seus filhos, como filhos pródigos que somos, retornando sempre de experiências transadas para serem agasalhados, para serem abraçados aqui
na terra, nessa presente encarnação. Aí vem o medo da morte. Quando a gente fala em morte, as pessoas já batem na madeira, as pessoas querem distanciamento, não querem pensar na morte, como se a morte existisse, como se a morte fosse um apagar e não acordar mais. Para nós realmente é algo passageiro, que essa morte ela nos abre uma janela para novas experiências, para novas oportunidades, e a gente aí começa a nos conectar com um novo mundo, com um novo processo educativo. E o medo também da velhice, né? Muitos têm medo da velhice. Então agora é moderno nós nos colocarmos com o IA, com as fotos que nos remetem aos tempos da juventude, lá atrás. Então eu vejo as minhas amigas, né, todo mundo, as amigas, os parentes e tal, e eu digo, mas quem é essa pessoa? Aí a gente tem que olhar muito bem para saber quem é a pessoa. Mas é a necessidade de voltar àqueles tempos onde a velhice não tocava no rosto, né? Nós estávamos na nossa casa espírita há uns 20, 30 dias atrás, um mês atrás, e aí lá estavam as amigas nossas do tempo, que foram dos 15 anos, estava a Gladys, estava o Silvio, a Vessa, todos aqueles amigos da juventude da nossa tempo. E uma amiga minha me chamou lá no canto e disse assim: Georgina, vem cá. Eu disse: Georgina, mas como nós estamos velhos, né, Georgina? Olha só como é que aquela... Aí citou a pessoa, né? Como está envelhecida. Mas só, olha só como ele está velho, como envelheceu. E eu disse assim: mas é verdade, né? O tempo passa, eu falei. E aí ela disse: não, Georgina, por favor, vamos falar a verdade. Só quem não envelheceu aqui foi eu e tu. O resto, todos envelheceram. Eu disse: é verdade, tu tem razão. Olha só, nem ela aceitava a velhice. E nós rimos muito, é claro, né? Porque nós também estamos envelhecidos. Como é que passando 20, 30 anos, nós não vamos trazer as marcas que nos mostram a idade que nós temos? Mas então ela deu aquela saída maravilhosa, porque ela é muito engraçada e ela é muito querida. Mas então nós estamos diante de um mundo com leis constitucionais que são inconstitucionais. E aí a gente procura driblar as leis, dizendo não é possível, ou se conformando, ou dizendo eu não vou fazer isso. Não adianta, porque nós estamos diante de um mundo onde nós precisamos seguir a lei, independente se elas são ou não ao nosso favor, ou adequadas com a nossa visão de mundo. Mas nós vamos passar porque nós temos aqui um compromisso com o bem e o mal sofrer. Como é que nós enfrentamos tudo isso bem sofrendo? Como espíritas, qual é a função da dor? Nós já falamos. Uma oportunidade de existir, de aprender, de nos educar. É uma descoberta em cada etapa. A nossa vida, ela nos dá oportunidade de crescimento. E depois que a gente passa deste momento, nós saímos outra pessoa. Isso é que é importante. Nós aproveitamos as dores para sair uma nova Georgina, para sair um outro Weber, um outro Valmor, para sair outro mais rico, mais firme nas nossas convicções, mais feliz com as experiências que nos prenderam naquele período, que não é só dor a nossa existência. Mas já terminando quase, né, a nossa exposição, eu trouxe uma passagem de Jesus, como não poderia deixar de ser, porque Jesus precisa estar presente, né, nas nossas vidas, que é a cura de um enfermo na piscina de Betesda, que está em João capítulo 5, de 1 a 18. Eu vou passando rapidamente, lendo a passagem de uma forma moderna,
Muito bem. Jesus, depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, subiu a Jerusalém. Lá em Jerusalém, quando chegava essa época, todos se reuniam. Era uma festa tipo a nossa, lá no nosso quartel, não é a festa de São Jorge, ou Nossa Senhora Aparecida. Era uma festa que todos iam. E lá tinha uma porta das ovelhas, um lugar chamado, o lugar se chama Betesda, com 5 pórticos. Sob esses 5 pórticos, aqueles assim, doentes, cegos, paralíticos, ficavam em volta de uma grande piscina, a piscina de Betesda, esperando que a água fervilhasse, borbulhasse. Num certo momento, ela fervilhava. Quando fervilhava, era dito para todos os doentes que ali estavam que um anjo se banhava naquelas águas. Então, quando, eu acredito que era uma piscina das nossas termas, quando aquela água alcalina, talvez, borbulhasse, os paralíticos, os cegos, os doentes, todos que estavam ali em volta, que ficavam ali muito tempo, jogados em volta da piscina, porque ninguém sabia quando a água ia borbulhar. Encontrava-se ali um homem doente, havia 38 anos, paralítico, deitado no seu catre, no seu leito, e ele ali esperava a comiseração pública, com o auxílio para erguê-lo, talvez para a higiene, para alimentar-se. 38 anos, esperando que a água borbulhasse para que ele fosse se arrastando para se jogar na piscina. É claro que quando ele chegava lá para se jogar na piscina, os outros já tinham se jogado. Quando ele então não tinha mais espaço, e ele não conseguia se banhar na piscina onde o anjo fazia borbulhar. Jesus foi nessa festa, foi direto à piscina de Betesda e direto a esse homem que estava paralítico há 38 anos. Perguntou: queres ficar curado? Olha que pergunta. E o paralítico, o enfermo: Senhor, eu não tenho quem me jogue na piscina. Não conhecia Jesus. Quando a água é agitada, ao chegar, o outro já desceu antes de mim. Disse Jesus então: queres ficar curado? Ele pensou assim: eu te levo. Ele pensou que Jesus, que aquele homem ia levá-lo até lá. Aí Jesus disse assim: levanta-te, pega o teu leito e anda. Na mesma hora, aquele paralítico, ao influxo da voz do mestre, sentiu uma energia que lhe banhou o corpo, e ele se ergueu, e se erguendo, pôs-se de pé. De pé, todos se espantaram, e Jesus aproveitou que a multidão chegou e saiu de cena, porque era sábado, e sábado não é permitido curas. Ele pegou o leito com as pernas fortalecidas, caminhando, e saiu. Os romanos, aqueles que lá estavam: quem te curou? Perguntaram. Não perguntaram assim: mas como é que tu estás andando? Olha que maravilha que tu estás curado. Quem te curou? O que tu estás fazendo carregando o teu leito? É proibido carregar o leito em dia de sábado. Quem foi o homem que te disse: toma o teu leito
Mas o homem procurou o curado e não havia mais ninguém. Ele já tinha saído. Ele saiu a correr, carregando o leito, curado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, se aproximou e disse: eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior, dizendo que o sofrimento está aliado aos nossos atos, que o sofrimento faz parte de um processo educativo. É o que a doutrina espírita nos diz. Então, meus amigos, quando forem inquirir Jesus, por que ele tinha feito um trabalho de curar o homem que estava paralítico, que disse que ele devia carregar o leito? Aí Jesus disse assim: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Vamos passar para a nossa reflexão final. Estar ali havia muito tempo não foi a condição de ser curado, foi a doutrina espírita diz que não. Não é o tempo de enfermidade que nos diz que nós podemos ser curados, mas o merecimento. Queres ficar curado? Então levanta o teu leito e anda. Quando Jesus diz para aquele paralítico: levanta o teu leito e anda, ele quis dizer assim: pega o teu aprendizado, pega toda aquela bagagem que te favoreceu estar no leito, pega a tua conformidade com a dor, pega o teu bem sofrer, pega o teu amor a Deus e a vida e anda para uma nova experiência, anda para um novo processo educativo. Essa foi a reflexão que Jesus trouxe certamente quando nós aqui escutamos e estudamos as palavras de Jesus. Pega o teu leito e anda para essa nova oportunidade. Então o Espiritismo faculta a todos os homens que é preciso que nós possamos construir a felicidade aqui na terra, o bem sofrer e aproveitar todos os benefícios que o sofrimento nos traz. Aí ele diz: mas como é possível o sofrimento trazer benefícios? Traz o benefício da maturidade espiritual, o benefício de aceitar o processo educativo, o momento em que nós aprendemos com a dor, para que essa nossa forma de entender a vida e de viver a dor possa ficar para gerações futuras, porque aí quem está ao nosso lado, os vizinhos, os amigos, os companheiros, vão ver em nós a nossa conformidade, a nossa serenidade, o nosso bem sofrer, e vão entender: olha, ela é espírita, olha, ela acredita em Deus, olha, ela sabe que Jesus é nosso mestre, e que é nosso irmão, e que é nosso amigo, e que está sempre conosco, que não estamos abandonados. Ela é espírita. Então, meus amigos, nós vamos deixar o nosso exemplo para gerações futuras. O que está dizendo esse momento de dor para todos nós? O que está dizendo essa enfermidade para nós? Essas dores emocionais, essas depressões, essas perdas que todos nós passamos. Lá na pergunta dos 920 do Livro dos Espíritos, nos diz assim: pode o homem gozar de completa felicidade aqui na Terra? Não, completa felicidade não podemos. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Nós estamos no planeta onde rege prova e a expiação.
Dele, porém, de cada homem, suavizar os seus males e ser tão feliz quanto possível aqui na terra. Então, todos nós que aqui estamos, que às vezes passamos por algum mal, por uma dor, que nós não sabemos como explicar, como ter forças e coragem para prosseguir, vamos fazer deste momento de dor um bem sofrer, uma oportunidade de carregar o nosso leito e dizer: estou aprendendo a lição, estou saindo deste momento difícil mais feliz. Nós agradecemos a oportunidade deste momento de trazer essa reflexão para todos. E até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado.